E no vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre a situação Fabrício Bustos e toda a situação que acontece nos bastidores dessa rusga que acontece no Internacional, dele ter sido acusado como X9, que estaria vazando as escalações, sobre a relação dele com o diretor esportivo Magrão, sobre o Hugo Malo, que também tem influência na situação do Fabrício Bustos, já que é um outro lateral direito que pode deixar o Internacional. Eu conversei com o staff do jogador, com o familiar dele muito próximo, para saber a real situação, o que está acontecendo com Fabrício Bustos. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo hoje, desse dossiê, de toda a situação Fabrício Bustos no Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não me esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Bom, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero primeiramente te perguntar, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre Fabrício Bustos. Tu gostaria que ele seguisse no Internacional, que ele renovaria contrato, o Hugo Malo também? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas bom, para começar primeiro, para falar sobre Fabrício Bustos e toda essa novela que envolve o jogador, a gente precisa começar falando do começo de toda essa história. Lá atrás, quando o Bustos assinou o contrato com o Internacional, num contrato de 3 anos. Só que esse contrato de 3 anos, lá atrás já tinha um ponto de interrogação, um asterisco. Porque, na verdade, ele não é um contrato de 3 anos. Ele, na prática, é um contrato de 4 anos. Porque lá atrás já existia uma cláusula que, durante esses 3 anos de contrato do Fabrício Bustos, caso ele jogasse 60% dos jogos, o contrato dele já seria renovado de maneira automática por mais um ano. E isso foi o que aconteceu, porque o Bustos, desde que chegou no Internacional, foi titular durante todo o 21, 22 e 23 no Inter. E nesse 24 também vem sendo titular com a camisa colorada. Com isso, é um jogador que já bateu essa meta. Logo, e o próprio presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso, que o contrato do Bustos vai até fevereiro de 2026, porque como ele chegou em fevereiro no Inter de 21, ele tem contrato agora até fevereiro de 25, só que com essa cláusula ele renova de maneira automática até fevereiro de 2026. Esse é o primeiro ponto. O Inter está bem resguardado quanto a essa situação, como disse o próprio presidente Alessandro Barcelos. O Bustos só deixa o Internacional se o Inter quiser que ele saia. Isso no papel é verdade, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Por quê? A gente sabe que quando um jogador não quer ficar no seu clube, ele vai sair. É assim, por exemplo, com o Valencia no Fenerbahçe, foi assim com o Borré agora no Werder Bremen, que não queria continuar no clube alemão e o Inter conseguiu uma liberação antecipada. Foi assim com o próprio Fabrício Bustos lá no Independiente, que não renovou o seu contrato com o Independiente, assinou um pré-contrato com o Inter e chegou de maneira antecipada no Internacional. Ou seja, se o jogador na prática quiser sair do Inter, não existe o que o Inter fazer. O Inter tem que liberar e aí conseguir o melhor valor possível. Entendendo toda essa situação, a gente vai agora para a novela Fabrício Bustos. Primeiro, ele vai renovar com o Internacional. O Inter não fez uma proposta para renovar com Bustos porque essa proposta não é necessária. O Inter não precisa renovar com Bustos porque o contrato dele não está terminando. O contrato dele termina só em fevereiro de 26, né? Ou seja, ele tem mais uma temporada de contrato além de metade desse ano. Dito isso, ele é um jogador que quer renovar o contrato para ficar no Inter. E essa foi uma informação que eu consegui ter com o staff do jogador, que ele estaria esperando uma proposta do Internacional para definir o seu futuro. Uma outra capítulo na parte do Fabrício Bustos é que o Bustos tem 28 anos de idade, é um jogador que sempre sonhou em jogar na Europa, desde a chegada dele no Inter, desde a coletiva de apresentação dele no Internacional, ele sempre externou esse sonho de jogar na Europa, e ele está com 28 anos. Ainda, por exemplo, ele vai fazer 29 na próxima temporada, quando acabaria o contrato dele com o Inter. Ele conseguiria jogar na Europa quase com 30 anos, né? Para não dizer que já tivesse 30 anos. Então é um jogador que ou sai agora, ou vai ser muito difícil jogar na Europa. E o Villarreal é um clube que está interessado, já inclusive abriu negociações com o Internacional para tratar dessa situação. Esse é o primeiro ponto do Fabrício Bustos. Segundo ponto, relação nos bastidores. Não tá nada boa.
principalmente depois da informação vazada, que inclusive foi excluída pela revista Colorada, que ele teria sido acusado de ser o X9 das escalações do Inter. Teria sido acusado pelo diretor esportivo do Internacional, Magrão. Isso quem disse foi a revista Colorado, tá bom? Eu conversei com o staff do jogador e perguntei se realmente isso era verdade. E se tinha acontecido essa reunião, se tinha acontecido, por exemplo, do Fabrício Bustos ter sido acusado de ser X9, e ele me disse que isso não era verdade, tá bom? Mas, para deixar clara essa informação. Outra coisa também que corrobora com o fato do Bustos deixar o Internacional é que nesse momento é um jogador que virou reserva nos últimos jogos. Contra, por exemplo, a equipe do Cuiabá já tinha sido reserva. Nesse jogo importantíssimo do Internacional contra a equipe do Delfim também começou no banco de reservas. Então já tem algumas coisas a entender que realmente o Bustos se tornou um reserva do Inter. Porém, associado a isso, o Inter tem um outro lateral direito, que se chama Hugo Malo. O Hugo Malo tem contrato, esse sim, até metade desse ano. Isso é fato. O Inter está esperando o julgamento que acontece lá na Espanha, que acontece agora em junho, para definir o futuro dele. Se ele for condenado, o Inter não vai renovar o contrato dele. Se ele não for condenado, aí, obviamente, o Inter vai renovar com ele. O que isso tem a ver com o Fabrício Bustos? Tem a ver que o futuro do Hugo Malo está associado ao futuro do Bustos. Se o Inter renova com o Hugo Malo agora, o Inter abre uma possibilidade sim de venda do Fabrício Bustos já na metade desse ano. Se o Inter não renova com o Hugo Malo, ele é condenado lá na Espanha, o contrato dele acaba, o Inter fica somente com o Fabrício Bustos de lateral direito. Se perder o Bustos também, o Inter fica sem nenhum lateral direito de ofício. Teria que ir ao mercado atrás de 1 ou 2 jogadores para essa função. Por isso que o Hugo Malo também está associado ao Fabrício Bustos. E o vice-versa também é verdade. Se o Bustos sai agora, o Inter tem uma certa pressão também para renovar com o lateral direito espanhol. O que eu posso trazer para ti nesse momento? O Fabrício Bustos vai deixar o Internacional? A tendência é que sim. Por quê? Porque ele quer jogar na Europa, porque ele tem esse sonho de jogar na Europa. Ponto. Não tem o que o Inter fazer nessa situação, por mais que o Inter decida, né, o futuro do Fabrício Bustos, ele tem essa vontade, ele tem esse anseio de jogar na Europa. Ponto 2. Hugo Malo também tem a chance de permanecer, esse muito mais de permanecer do que o Bustos. Por quê? Porque o Hugo, a tendência é que não seja condenado. Ele já passou em 2 instâncias, está indo para a última instância e realmente é um jogador que vai ser absolvido. Por isso que a tendência é que o Inter renove o contrato dele. Ele só não renovou antes com o Inter por esse percalço que apareceu na carreira dele. Mas esse é o fato e esse é tudo o que eu posso te trazer sobre Fabrício Bustos. O Inter sim decide quando que ele vai sair, mas até um certo ponto. Se Bustos não quiser ficar no Internacional, como é a tendência, como ele quer ir para a Europa, não há o que fazer. E o Villarreal hoje é o favorito no negócio. Sobre o Hugo Malo, depende ainda do julgamento do atleta, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre todo este assunto, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!